Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Que alegria ter você conosco. A esperança que brota na cruz. Meus irmãos, no nosso tempo atual, nós percebemos que as pessoas se encontram ansiosas por vários motivos. As pessoas aceleram o áudio quando a gente manda um áudio para ela via WhatsApp. Ela tem acelerado o vídeo nas redes sociais, nas mídias sociais. E você percebe, pelo jeito dela, ela não consegue olhar nos nossos olhos. Então, logo ela já fala que tá na correria. Você percebe isso, você nota. A pessoa que está em um local, ela fica dizendo assim: isso não vai acabar logo, não vai chegar a minha vez de ser atendido. Ali são sinais que a pessoa se encontra ansiosa. E a gente percebe isso de forma natural e a pessoa demonstra isso. E a gente percebe que a pessoa não está bem. Infelizmente, isso tem sido uma doença em nosso tempo atual, que está no auge. A gente vê isso aí e muitas das vezes você percebe que está de forma descontrolada. E não é uma, duas ou três. Não é raridade. Toda hora a gente percebe uma pessoa assim. As tecnologias veio aí para nos ajudar. Só que infelizmente deixou o nosso povo ansioso, assim, triste. Veja, se você percebe a tecnologia, tudo da tecnologia hoje são coisas curtas e rápidas. E com isso, as pessoas não têm parado para estudar, não têm parado para ler um bom livro. Hoje, isso acabou. Por quê? Porque, infelizmente, as pessoas querem coisa rápida, quer coisa resumida, quer vídeo curto. E isso tem gerado essa depressão, essa ansiedade nas pessoas. Meus irmãos, e com isso tem gerado pessoas doentias em nosso atual. E o índice é muito grande, desde a nossa criança aos idosos. E com isso a gente precisa de fato avaliar a nossa vida e olhar de fato como nós estamos agindo. Se você olhar e entender como nós estamos hoje e o tempo atual, antigamente, como as pessoas viviam sem essas tecnologias no nosso tempo atual, nós iremos dizer que as pessoas viviam bem, e muito bem mesmo. E aí se você falar assim, mas a tecnologia trouxe algo ruim? Sim, mas trouxe também algo bom? Sim. Só que nós não estamos sabendo utilizar essa tecnologia, pois muitas das vezes a gente tem usado de forma descontrolada, que tem gerado em nós essa doença. Tem gerado em mim e tem gerado nas crianças, nos jovens, nos adultos e nos idosos essa doença. Você percebe, de fato, a mulher começa a cozinhar e logo o alimento come. Na verdade, o alimento começa a queimar, porque a mulher está, de fato, no celular. Você percebe o jovem que entra no quarto para estudar, daqui a pouco ele joga o livro de lado e começa a estar no celular. E aí quando chega na hora da prova, o jovem não sabe de nada, porque estava no celular. Você percebe que hoje o professor está ensinando, só que o jovem está na tela, não está prestando atenção, não está olhando para o professor. Então, esse detalhe das telas, de tudo isso que a gente está vendo, essas realidades, tem destruído a nossa vida, o nosso coração. Percebe? São N situações, mas nós precisamos hoje entender que a esperança brota da cruz de Jesus. E quando você olha para a cruz, muitas pessoas podem decepcionar e pode ter ela como algo ruim e fracasso, porque quando você olha para a cruz, quando você olha com um olhar humano, você não entende. Por quê? Porque o olhar humano vê um Jesus totalmente desfigurado e que chegou à morte e que perdeu, foi derrotado, fracassado. Mas quando você e eu olha com fé, com uma visão de um católico que tem fé, você olha e fala assim: Jesus deu a vida por mim e por você para nos libertar de tudo aquilo que nos condenava. Ele rasgou o véu
para nos dar uma vida plena e plena em abundância. Então você olha diferente, você tem uma visão, você tem uma perspectiva de vida, aonde você quer chegar, aonde você quer alcançar, o que você deseja, o que você almeja, o que você sonha. Então você entende, daquilo que humanamente é impossível, aquilo que humanamente é um fracasso, de fato para você se tornou a vitória, uma conquista. Você que crê, você que entendeu, diga amém. Então, quando a gente olha para a probabilidade que tudo deu errado, mas para um católico, para alguém que crê, para alguém que acredita, entende, pode tudo dar errado, mas quando eu creio, quando eu acredito, tudo vai dar certo. Entende? Por quê? Porque o meu olhar é com fé, não é um olhar com medo, não é um olhar desanimado, não é um olhar prostrado, entende? É um olhar confiante, é um olhar que brilha. É o que está faltando em mim e você. E esse olhar tem faltado em nós. O discípulo de Emaú estava voltando para casa. Por quê? Ele olhou e disse: ele morreu. O que poderia mudar tudo? Acabou a nossa esperança. E talvez você se encontra com essa realidade. Entende? E muitas das vezes isso tem sido a sua realidade. Olhar e deparar com o problema e dizer: não tem mais jeito, não tem mais saída, acabou. Entende? Por quê? Porque muitas das vezes nós temos essa visão. Por quê? Porque muitas das vezes você tem deixado que isso toma conta do seu coração. Mas quando eu entendo, quando eu compreendo que o olhar humano olha o fracasso, mas o olhar com fé olha do fracasso a vitória, entende? Assim nós olhamos para tudo e todas as coisas e entendemos assim: não, a última palavra vem do meu Senhor, a última palavra vem de Deus, de Jesus Cristo. E quando eu creio, quando eu acredito, quando eu vivo de fé expectante, tudo muda. Entende? E é esse passo que eu preciso dar. É esse passo que eu preciso seguir confiante. E é isso que eu tenho que abrir o meu coração. É isso que eu tenho que entregar o meu coração para Deus. E muitas vezes está faltando isso na minha vida, na sua vida. Entende? Meus irmãos, em nosso tempo atual, você percebe o povo o tempo todo falando de problema, mas a pessoa não fala de Jesus. Entende? E aí é um disputando quem tem mais problema. Se um fala, eu tenho dor na coluna, o outro fala, eu tenho dor na coluna, tô dor na perna. Se um fala, eu tenho dor na coluna e o outro dor na perna, ele vai dizer, eu tenho dor na coluna, na perna, no braço, eu sinto dor no estômago, eu sinto dor na garganta, eu sinto enxaqueca, eu sinto dor de cabeça. Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Parece que é uma disputa para quem tem mais enfermidade, para quem tem mais doença. Entende? E aí, meu irmão, nós precisamos olhar para tudo isso que nós sentimos ou passamos. E aqui eu não quero menosprezar o que você passa, o que você sente. Mas entenda uma coisa, nós não estamos aqui para competir quem tem mais doença ou menos doença. Mas nós estamos aqui para dizer, eu creio que Jesus pode mudar tudo e todas as coisas. Você que crê, comenta aí, amém. Entende? Tá faltando isso em nós. Chega de o papo do assunto da sua conversa ser doença, problema, dificuldade. Chega! Vamos dar um basta nesse tipo de assunto. Ah, eu tô assim. Ah, eu tô desse jeito. Ah, eu tentei e não consegui. Hoje, em nosso tempo atual, os assuntos é esse. Bueno, as coisas hoje estão difíceis. Esse é o papo. Essa é a conversa. Ah, Bueno, não tô bem. Ah, Bueno, isso. Ah, Bueno, aquilo. Esse é o papo. Essa é a conversa que nós ouvimos o tempo todo das pessoas. E muitas vezes são de pessoas que comungam Jesus na Eucaristia, que vai à missa. Só que muitas vezes o problema é esse povo que comunga, vai na missa, não reza. Entende? E aí que tá, meus irmãos. Ela vive mais como pagão do que como cristão. Essa pessoa não reza o texto, não lê a Bíblia. Entende? Por que de fato ela só fala do problema? Porque ela tem mais intimidade com o problema do que intimidade com Jesus.
Entende? Quando Jesus estiver na ponta da sua língua, como assim, Wayne? Se você tiver Jesus, você vai falar de Jesus. Mas quando você fala doença, na ponta da sua língua vai estar doença. Entende? Eu um dia tava em uma roda de conversa, e aí eu vi pessoas falando: essa noite eu não acordei bem, eu senti aquilo. Aí eu vi a outra falando, Aí eu olhei pra cara de um, olhei pra cara de outro, deu vontade de falar assim: olha, não sei de que vocês têm a pior doença aqui, mas o trem tá feio. Aí eu fui assim: então tá bom, pessoal, tô indo, vou rezar por vocês, Deus abençoe. Mas se você entendeu o porquê que eu saí, não foi porque que eu não tenho empatia, eu não quero rezar e interceder. Não, mas é porque a gente tá cansado de ouvir isso, sendo que eu também tenho o meu problema. Entende? Então, o nosso tempo atual, as pessoas só vivem falando disso. E hoje, a pessoa vive de cabeça pra baixo e dizer: as coisas não tá fáceis, E eu te pergunto: e que dia as coisas vão ficar boas na nossa vida? Nunca! Todo dia vai vir um problema, todo dia vai vir uma doença. Hoje a minha mãe morreu, amanhã meu pai, e assim vai morrer outra pessoa da família. Não tem jeito. Não é que eu quero que minha mãe morre, não é que eu quero que meu pai morre, mas vai morrer, amanhã eu morro, amanhã você vai morrer também. E amanhã o seu pai morre, amanhã sua tia morre, vai morrer todo mundo, não tem jeito não. Mas a minha esperança não tá na morte, não tá na dor, no sofrimento e na doença, mas tá em Jesus. Para de dizer de morte e doença, para de dizer isso. Entende? Então, essa conversa nós temos que eliminar, parar. Se é da cruz que brota a nossa esperança, a gente tem que ter um olhar. Mas um olhar para a cruz, um olhar de ânimo, um olhar de alegria, um olhar de confiança. Isso precisa começar de nós. Como? Porque você vai à missa, e talvez você serve a igreja, talvez você comunga, talvez você vai à missa todos os domingos. E a gente olha pra sua cara, parece a cara de um defunto. Entende? Você olha pra cara e fala assim: mas você foi à missa? Fui. Você comungou, mas nem parece. Você tá com essa cara inchossa, essa cara sem graça. Eu te falo: o que aconteceu? As coisas estão assim, estão desse jeito, E eu pergunto: mas você não ouviu a palavra? Ela ouviu. E o que você ouviu? Não lembro. Mas por quê? Porque na cabeça tá problema. Tira o problema e coloca Jesus, meu irmão. Jesus é a nossa força, o nosso sustento. Jesus disse: bater a porta se abrirá, pedir recebereis. Então tá faltando em nós isso. As coisas estão fáceis? Não está, mas eu creio que Jesus está comigo. Ele é minha força, meu sustento. Não precisa ficar falando, porque todo mundo sabe que as coisas não estão bem. É melhor falar de coisas boas. Fala de Jesus. Meu irmão, a fé, a esperança, a nossa força tem que ser Jesus. Chega! Nós temos que dar um basta nisso, um ponto final e não vírgula. Porque a vírgula continua e o ponto final para. Então eu preciso parar. Então você precisa parar de reclamar, de murmurar. Você precisa parar de criticar. Chega de dar ibope a problema, a doença. Entende? E isso tem ensinado a conversa do tempo. Isso tem sido a conversa do momento. Meus irmãos, eu e você podemos mudar isso através da fé, da esperança, do amor. Então quando eu e você começam a olhar para Jesus na Eucaristia, entender tudo isso, tudo muda. Eu estava conversando com a mulher, e essa mulher estava me dizendo os seus problemas. Eu perguntei para ela: você já falou com Jesus na Eucaristia? Ela disse: sabe que eu nunca falei, nunca rezei? Eu falei: mas eu não posso fazer nada por você. Eu vou falar com ele. Mas por que você não fala também? Porque eu quero desabafar. Eu falei: então desabafa com Jesus na Eucaristia. Fala com Jesus. É Ele que pode, é Ele. Eu apontei o Jesus. Fala assim: é Ele. Eu não posso fazer nada por você, minha irmã. Eu sou tão necessitado da graça dele como você. Ela: não é que é verdade, irmão? Eu falei: mas eu vou rezar por você. É claro, quando alguém me pede oração, eu vou rezar, eu vou ajudar. E a gente precisa ajudar.
Quando alguém chega pra mim e se abre a vida, eu vou ouvir. Claro, por misericórdia, também para ajudar, apoiar e orientar e aconselhar. Mas veja, meu irmão, a gente quer tanto desabafar, mas nunca a gente desabafa com Deus. A gente quer falar sempre com pessoas, mas nunca fala com Jesus. Entende? Eu lembro de um dia que a mulher começou a falar do problema pra outra mulher e eu também tava lá. Eu passo isso daí. Aí outra falou assim, isso aqui. Ela, vamos fazer uma coisa? Vamos parar de mudar de assunto? A mulher falou assim, porque você tem problema, eu também tenho problema. Vamos falar de outra coisa boa? A mulher falou assim com ela e eu falei assim, o quê? E não é que é verdade mesmo? Então isso tá faltando na minha vida. Tá faltando esse tipo de conversa, esse tipo de assunto em nosso coração. E a gente precisa abrir o coração e entregar tudo isso na mão de Deus. Nós precisamos parar de ser negativo, parar de falar essas coisas. Mas a gente quer estar dando ibope e o problema. Entende? É dar problema, doença. O ibope é a doença. O ibope é a separação de casamento. É a briga, é a discórdia, é a intriga, é a fofoca. Entende? Mas a gente precisa falar de uma coisa, de Jesus, meu irmão. Eu não sei de que você está falando. Eu não sei qual é o assunto de conversa que você fala todo dia, toda hora. Veja, meu irmão, a pessoa diz que tem vergonha de falar de Jesus, mas não tem vergonha de falar dos problemas da vida dela. Pronto, falei o que eu queria falar. A pessoa fala da vida dela pra todo mundo e talvez pra uma pessoa pior que não pode fazer nada pela vida dela, que nunca vai rezar, nunca vai interceder por ela, nunca vai dar um conselho, talvez vai jogar um balde de água e vai dizer assim, é assim mesmo, minha irmã. Todo mundo tem que sofrer e vai sofrer mesmo assim. E você fala com ele. E essa pessoa nunca vai falar com Jesus, nunca vai na Eucaristia, nunca vai no Santíssimo, nunca vai falar com quem pode, que é Jesus. Essa pessoa procura fulano e beltrano e ciclano, mas nunca procura Jesus. Pronto, falei o que eu queria falar, é isso. Nós precisamos hoje entender uma coisa, irmão. Chega de desabafar com pessoas que não podem fazer nada pela sua vida, pelo seu matrimônio, pelo seu filho. Chega de postar coisas nas redes sociais. Chega de mandar no grupo do WhatsApp da paróquia, do grupo. Chega de falar pro padre. O padre também tem problema como você tem. O padre tem mais problema do que você, que ele pastoreia uma paróquia. Não tô dizendo que você não pode falar pro padre, pode. Não tô dizendo que você não pode falar pro missionário, pode. Mas fala com Jesus, fala diretamente com ele. Jesus tá na nossa frente. Jesus na Eucaristia. Quando você comungar, dobra o seu e fala, Jesus, eu te entrego o meu problema, minha dor, meu sofrimento. Entregue e fala com ele. Entende? Abra o seu coração, entrega o seu coração e fala com Deus. Ele vai te ajudar. Ele vai fortalecer. Ele vai mudar a sua vida. Ele vai mudar o seu coração. E é nessa confiança que você vai alcançar essa graça, essa vitória, meu irmão. Em silêncio. Muitas das vezes a gente faz tanto barulho, mas para chamar atenção, para reter atenção, para que as pessoas olhem para mim. Sendo que você deveria chamar atenção para Jesus, assim, não. Eu não sou digno de desatar os chinelos dele, porque eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele. É ele que pode me curar, ele que pode me libertar. Mas você dá ibope, é sua dor, seu problema. Você se tornou vítima. Você está se colocando como vítima. E todos olham para você como um coitado, como uma coitada. Então a gente precisa mudar o nosso comportamento, mudar a nossa atitude. A vida não é fácil pro seu ninguém. Todo mundo tá passando por altos e baixos. E eu queria dizer uma coisa pra você aqui. As coisas não vão melhorar, a tendência é piorar. Mas eu prefiro segurar na mão de Deus e confiar. As coisas estão difíceis, tá? Mas eu prefiro segurar na mão de Deus. Eu prefiro falar com Deus. Eu prefiro dizer, Jesus, estou aqui na tua presença. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês aqui. Quantos de vocês parou de dar o dízimo na paróquia? Quantos de vocês parou de doar a missão escolhida do Padre Pio? Dizer, quando as coisas melhorar, eu vou ajudar. Eu queria dizer uma coisa pra vocês, não vai melhorar. Ou você doa agora, ou você nunca vai doar.
Para de dar desculpa que você não tem condições, doa R$1. Ajude a sua paróquia, ajude a missão, porque as coisas não vão melhorar. A tendência é essa, mas nós temos que entender uma coisa, uma esperança, uma fé que brota da cruz. E a gente vai vivendo assim, nos trancos, nos barrancos, vai vivendo da providência, vivendo a confiança inabalável a Deus. Esse Deus que é poder, esse Deus que é misericórdia, esse Deus que está comigo, esse Deus que está contigo, esse Deus que age poderosamente em nossas vidas, em nosso coração. O que precisa é minha vida, o que precisa em seu coração é crer e acreditar e entregar esse Deus que pode fazer, esse Deus que pode realizar em nossas vidas infinitamente mais. Entende? Então vamos abrir o nosso coração, vamos entregar o nosso coração a esse Deus. Entende? Então nós precisamos hoje parar uma coisa, meus irmãos. Quando as coisas melhorar, eu te pergunto, quando vai melhorar? O ano passado você disse isso, o ano que vem você vai dizer isso novamente, quando as coisas melhorar. Então para de dizer isso e começa a ajudar, começa a fazer o que você quer fazer. Tira seu sonho do papel, tira seu sonho da gaveta, vamos desengavetar e coloca em prática. Vamos agir, meu irmão, vamos agir. É agir, é fé, é confiança, é em Deus. Entende? Que eu e você possamos confiar e entregar na mão do bom Deus que é rico em misericórdia. Lembre-se, a sua esperança brota da cruz. Você olha e você talvez vê um fracasso. Para quem não tem fé, mas quem tem fé fala, não, é a vitória. Triunfou. Jesus ressuscitou. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Amém? Presta atenção nesse relato que vamos ler agora. Preste atenção. E se você quiser ler ele na íntegra, visite padrepiodepetrecina.com.br. Após ouvir conselho de Padre Pio, homem recebe o batismo e é curado de cegueira. Segundo o Padre Paulino, o padre chamado Carlo Naudi veio em 1919 de Florença com um amigo judeu de nome Lelo Pegna. Naudi explicou a Paulino que Pegna ficara totalmente cego recentemente e viera pedir a Padre Pio que intercedesse junto a Deus por sua cura. Padre Paulino não especificou a causa da cegueira. Contudo, não havia dúvida alguma para ele e a outras testemunhas quanto à condição do cego, já que alguém precisava ajudar Pegna a comer, colocando o prato à sua frente, cortando-lhe o pão e a carne, e colocando-lhe a taça de vinho na mão. Padre Pio disse ao cego: o Senhor não lhe concederá a graça da visão física se não receber primeiro a visão em sua alma. Depois de ser batizado, o Senhor lhe concederá a visão. Pegna retornou a San Giovanni poucos meses depois, sendo evidentemente capaz de enxergar bem. Explicou que, a despeito da oposição da família, aceitara Cristo e fora batizado. Porém, havia continuado cego e ficara bastante desencorajado. No entanto, gradualmente, num período de meses, sua visão retornou e o médico que anteriormente diagnosticara sua cegueira como incurável, admitia que sua visão agora estava perfeita. Padre Paulino manteve contato com Pegna e relatou que 30 anos depois, o homem que um dia fora cego ainda podia ver perfeitamente. Livro Padre Pio, A História Definitiva, Bernard Ruffin, página 186.